Desemprego sobe pelo 8º mês seguido e se aproxima de 8%. São Paulo registra a tarde mais seca do ano. E no Rio de Janeiro, termômetros passam dos 40 graus. Alas do PMDB brigam e reforma ministerial trava. Dilma adia o anúncio para a semana que vem. Tumulto em peregrinação à Meca deixa centenas de mortos. Americano volta a andar com a ajuda de computador que lê pensamentos. Destreza em alta velocidade, o abastecimento dos caças da FAB. O reabastecimento vai ser feito completamente no ar. Acoplagem perfeita. Boa noite. Se você não tem ar-condicionado em casa, no carro ou no transporte público que utiliza, provavelmente está sofrendo muito com o calorão. Em São Paulo, além da temperatura alta, a qualidade do ar está muito baixa. E no Rio de Janeiro, o calor passou dos 40 graus e causou um efeito que surpreendeu os cariocas. Em muitos países, névoa é sinal de frio, não no Rio de Janeiro. O nevoeiro, a consequência dele, direta, é aumento da temperatura durante o dia. As pessoas colocam agasalhos e quando chega ali por volta do meio-dia já está todo mundo morrendo de calor. No Rio, a temperatura bateu os 41,3 graus, sensação térmica de 45. Lembrando que o verão só começa daqui a 3 meses. Eu saí do trabalho hoje no meio da tarde, um calor assim, sabe, daqueles, e aí não pode faltar uma praia no fim da tarde, né? Ele veio direto para a praia de Copacabana, que ficou encoberta no finzinho da tarde. Essa névoa ocorre quando a água do mar está fria e o ar quente. E os cariocas podem se preparar, que ainda vem mais muito calor por aí. Em ano de El Niño, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas aqui no Sudeste. Eu sou de Recife, acostumado com calor, mas aqui tá demais. Em São Paulo, a temperatura não foi tão alta como a do Rio. Mas o paulistano também sofreu com um calorão. Os termômetros marcavam 37 graus. Quem tem ar-condicionado no carro, agradece. Vidro fechado, que está muito quente. Agora, quem tem que enfrentar o calor, reclama. Tá demais, não tá dando para trabalhar não. Seria bom se pudesse trabalhar pelado até, viu? O jeito foi sair de casa bem confortável. Tentar manter um pouco mais fresquinha. Nos parques, a preferência foi pela sombra e qualquer ventinho ajudava. E haja água para aguentar todo esse calor. Começa uma fadiga, aquele mal-estar, mas a gente toma água de coco, hidrata e vai melhorando. Tá faltando um ar-condicionado aqui no parque, viu? Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade do ar na capital chegou a ficar muito ruim em alguns pontos. Os bebês também sentem muito esse calorão. O ideal é manter as crianças sempre com roupas leves e evitar a exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Eu acho que eles sofrem mais que a gente nesse período. Esse pediatra explica que os pais precisam ficar atentos à hidratação das crianças. O médico alerta também para o uso de ar-condicionado. O ar-condicionado ele não tem restrição, contanto que você mantenha a temperatura de 23, 24 graus. Tá? Então, assim, mantendo essa temperatura para o bebê, isso não interfere, não é prejudicial. Daqui a pouco a previsão do tempo para todo o Brasil, mas agora nós vamos mostrar uma reportagem de Salvador, mas que poderia tranquilamente ter sido feita em qualquer outra grande cidade brasileira. É sobre os radares que ficam bem escondidos e flagram os motoristas. E isso é ilegal. O motorista está lá tranquilo, sem se importar com o limite de velocidade, achando que não tem ninguém de olho. Mas tem sim um radar escondido. Novidade para mim. Em Salvador, muitos dos mais de 100 radares espalhados pela cidade estão camuflados. Aqui o galho cobre o aparelho. Nessa outra avenida é o coqueiro que esconde. Tem ainda os que estão atrás de postes. Como está escondida, pega todo mundo de surpresa. Só esse ano, mais de 200 mil motoristas foram flagrados por radares. Isso representa metade de todas as multas aplicadas na cidade. Eu não sei até que ponto isso é legal. Não é legal. Uma norma do Conselho Nacional de Trânsito de 2006 exigia a instalação de placas avisando que a via era monitorada. Essa determinação caiu em 2011. Mas ficar escondido, aí é outra história. Não pode, segundo o CONTRAN.
O radar precisa estar visível para o motorista. Até porque o objetivo é educar e não ganhar dinheiro com a falha. O órgão de trânsito diz desconhecer esses equipamentos disfarçados. Os radares estão onde deveriam estar, devidamente sinalizados, como determina a legislação. Mas os flagrantes são mais do que claros. O dólar viveu hoje um dia de altos e baixos e fechou valendo menos de R$4. O que pôs fim à disparada foram as declarações do presidente do Banco Central, que avisou: fará o que for preciso para impor um equilíbrio ao mercado. Para quem negocia compra e venda de dólares, os dias têm sido de fortes emoções. Recuou, subiu, é difícil, a gente fica com o coração na mão também, a mil aqui. O dólar abriu o dia em alta, a R$ 4,20, e teve mais fôlego para um novo recorde. Às 10h30 chegou a 4,24. À tarde começou a cair e fechou a R$ 3,99. A maior queda em um dia registrada nos últimos 7 anos. O recuo foi a reação do mercado à declaração do presidente do Banco Central em Brasília. Alexandre Tombini disse que, se for necessário, está preparado para adotar medidas mais fortes que possam conter a alta do dólar. Tombini não descartou o uso das reservas internacionais, que é a poupança em dólares do país, para aumentar a oferta da moeda americana no mercado e forçar a queda da cotação. O Banco Central irá assegurar que os mercados de câmbio, em suas diversas modalidades, funcionem de forma eficaz, independentemente da dinâmica dos preços. Este analista acredita que a ação do Banco Central deve reduzir a pressão no mercado de câmbio nos próximos dias. Eu acredito que estava um pouco tímido. Hoje não, hoje ele deixou muito claro que o que for necessário ele vai fazer. Então acho que o mercado tem que respeitar isso e vai aceitar isso e vai vir num bom momento, que isso prejudica muito a economia brasileira. A taxa de desemprego no Brasil voltou a subir. É o 8º aumento seguido. O índice divulgado pelo IBGE atingiu 7,6%, o maior para o mês de agosto desde 2009. Segundo o IBGE, 1.900.000 pessoas procuraram uma colocação no mês passado. Confusão no final da tarde na zona norte do Rio de Janeiro depois do enterro do menino Erinaldo Santana, de 11 anos. A criança foi baleada durante um confronto ontem à noite na comunidade do Caju. Moradores culpam a polícia, que foi recebida com pedras e vidros na linha vermelha. Os PMs revidaram com bombas de gás lacrimogênio. 13 pessoas foram presas suspeitas de roubar carros e falsificar documentos em Goiás e Minas Gerais. As ordens partiam de dentro de um presídio. Nesta casa foram encontrados equipamentos usados na adulteração de papéis de compra e venda de veículos. Por causa da onda de arrastões, o governo do Rio de Janeiro decidiu antecipar para esse final de semana o reforço de policiamento na orla, que normalmente é feito durante o verão. O céu continua sem nuvens em quase todo o país. E isso faz o índice de radiação ultravioleta ficar extremo nas áreas em lilás, que cobrem a maior parte das regiões. Na área vermelha está muito alto, o que aumenta o risco de câncer de pele. Já na região sul, uma frente fria provoca chuva e diminui a radiação amanhã. Os temporais atingem principalmente Paraná e Santa Catarina. No fim do dia, chove também em parte do estado de São Paulo e da região centro-oeste. E ainda vai fazer muito calor no Rio de Janeiro, com máxima de 40 graus e de 38 em Goiânia. Amanhã, a temperatura pode bater recorde em São Paulo, com máxima de 38 graus. Em São Luís, faz 34. Em Palmas, 40. Em Porto Alegre, chove e a temperatura não passa dos 21 graus. Na Arábia Saudita, 717 pessoas morreram pisoteadas e mais de 800 ficaram feridas durante a peregrinação dos muçulmanos a Meca. Esse é o pior incidente em 25 anos. Após o tumulto, a cena é de caos. Corpos se acumulam pelo chão. O incidente aconteceu em Mina, a cerca de 5 quilômetros da cidade sagrada de Meca. Houve uma enorme aglomeração quando 2 grandes grupos de peregrinos se dirigiam a Jaramat, uma estrutura na qual os fiéis, simbolicamente, apedrejam o diabo. As pessoas começaram a empurrar, muitas caíram
e puxavam umas às outras, conta essa mulher que perdeu o marido. Entre os mortos há peregrinos de vários países. Os estrangeiros representam 3/4 dos 2 milhões de fiéis esperados para o Hajj deste ano. O egípcio Sheikh Khaled, que mora há 15 anos em São Paulo, está na Arábia Saudita com um grupo de brasileiros e conta o que aconteceu. Aconteceu nos segundos. Se imagina, 1 milhão de pessoas caindo para o mesmo lugar, 3 grupos de brasileiros. Tudo bem, graças a Deus, ninguém machucou. A peregrinação à Meca é uma das maiores congregações religiosas do mundo e já foi cenário de vários incidentes justamente pela superlotação. As autoridades sauditas abriram uma investigação para apurar o incidente. Mas o príncipe Khaled Al Faisal responsabilizou fiéis de origem africana pela confusão. O desastre ocorre menos de 2 semanas após um guindaste cair na mesquita de Meca e matar 109 pessoas. O Papa nos Estados Unidos, Francisco, desembarcou hoje em Nova York. Então vamos para lá ao vivo conversar com a repórter Heloísa Vilela, que tem as informações. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Adriana. O Papa chegou a Nova York no fim da tarde. Seguiu de helicóptero para o centro da cidade. Depois percorreu de papamóvel um pequeno trecho da Quinta Avenida. Na cidade, o que chamou a atenção foi a segurança, mais intensa até do que em Washington, onde Francisco foi o primeiro papa a discursar no Congresso americano. O líder da Igreja Católica condenou de forma sutil o direito ao aborto e pediu abertamente o fim da pena de morte no país, que tem mais de 3 mil presos aguardando execução. O Papa cobrou compaixão ao falar da crise migratória na Europa e dos imigrantes por aqui. Ele afirmou que nas Américas todos já foram estrangeiros um dia. Antes de deixar a capital, Francisco participou de um almoço beneficente para pessoas sem teto e imigrantes e declarou: não há justificativa para a falta de moradia. Há pouco mais de 1 hora, o Papa deixou a Catedral de São Patrício, aqui em Nova York, onde acompanhou uma cerimônia religiosa. Amanhã ele começa o dia com um discurso na ONU. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa. A presidente Dilma embarcou hoje para Nova York, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU e adiou a reforma ministerial por causa de divergências entre alas do PMDB. Ficou tudo para a semana que vem. A presidente Dilma decolou no início da noite para os Estados Unidos sem anunciar o corte de 10 pastas no ministério. As negociações terminaram em impasse por causa de uma disputa por cargos entre alas do principal partido aliado do governo. De um lado, o PMDB nacional, comandado por Michel Temer, e do outro, o da Câmara, de Eduardo Cunha. E é dos votos deste PMDB que Dilma depende para evitar derrotas no plenário e para barrar o risco de impeachment. Para agradar ao PMDB de Temer, a presidente Dilma desistiu de fundir as secretarias de Portos e de Aviação Civil numa nova pasta, a de Infraestrutura. Só que o cargo já havia sido oferecido ao PMDB da Câmara. O líder da bancada tinha até levado à presidente 5 nomes para a função. A reviravolta irritou os deputados e acabou travando a reforma ministerial. Por trás do impasse está o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que, embora se declare rompido com o governo, emplacaria 2 aliados no ministério, um na saúde e outro na infraestrutura. O líder Pisciani anunciou que retiraria as indicações entregues à presidente. Depois moderou o tom. A bancada do PMDB, ela apresentou seus nomes e espera seja indicado os nomes apresentados. Por enquanto, Temer mantém no cargo seu aliado mais próximo, Eliseu Padilha, no comando da aviação civil. Já Helder Barbalho segurou o filho. Helder Barbalho deverá assumir nos portos, deixando a pesca, que será absorvida pela agricultura. Reservadamente, o grupo critica Dilma por ter negociado diretamente com o líder da Câmara e lava as mãos. Se essa for a decisão da presidente, obviamente que esses companheiros terão, o apoio que sempre tiveram de todos nós aqui. Em resposta aos 7 partidos que formularam um pedido de impeachment da presidente Dilma, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, explicou hoje como funciona o processo. O presidente da Câmara destacou 7 passos do regimento. Em caso de aceitação de pedido, uma comissão analisa o processo. Todos os partidos serão representados por 66 titulares e 66 suplentes. A representatividade será proporcional ao tamanho das bancadas. A presidente da República tem um prazo de 10 sessões para se manifestar.
Depois disso, a comissão tem 5 sessões para formular um relatório que é submetido ao plenário. Para aprovar o impeachment, são necessários 2/3 dos deputados, ou 342 votos. Neste caso, a presidente seria obrigada a se afastar do cargo por 180 dias, com o envio do processo ao Senado. Ainda em resposta à oposição, Eduardo Cunha explicou que cabe à comissão especial e ao plenário decidir se Dilma pode ser responsabilizada por atos cometidos no mandato anterior. É que um dos argumentos pelo afastamento da presidente está no atraso do repasse a bancos públicos em 2014 para melhorar o superávit primário. As chamadas pedaladas fiscais estão em julgamento no Tribunal de Contas da União. Ele sabe que um presidente só pode sofrer um processo de impeachment se cometer um equívoco, um erro, no mandato em exercício. A presidente Dilma não cometeu e nem cometerá. O presidente da Câmara ainda vai decidir se aceita a abertura do processo de impeachment. Se optar pelo arquivamento, a oposição poderá entrar com recurso e levar a decisão ao plenário. Isso não há previsão regimental para que eu tome a decisão. Eu vou tomá-la tão quanto rápido seja possível dentro da minha convicção, do meu juízo decisório. Mas o foco do governo está na manutenção dos vetos da presidente Dilma para salvar o pacote fiscal. Essa questão de impeachment é a agenda da oposição. A nossa agenda é manter os vetos, crescimento econômico, reunião da ONU, como a presidenta foi para falar lá, para dar segurança aos investidores. Não vamos ficar atordoados com isso. O PT e o PCdoB decidiram recorrer à mesa diretora contra o passo a passo do processo de impeachment, tal como foi explicado por Eduardo Cunha. Os líderes dos partidos entendem que, de acordo com o regimento da Casa, o quórum de 2/3 dos votos tem de valer para todas as etapas do processo. O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, disse hoje que considera adequadas as mais de 100 viagens em avião oficial que fez ao Rio de Janeiro, onde tem residência, quando era governador de Minas Gerais. As viagens ao Rio foram quase 70% de todas as viagens que ele realizou no período. O relatório foi elaborado pelo governo de Minas Gerais a partir de um pedido de informações da Assembleia Legislativa do Estado e mostra que, enquanto era governador, Aécio Neves realizou 124 viagens de ida e volta de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro em aeronaves oficiais. As viagens foram feitas entre 2003 e 2010, a maioria de quinta a domingo, uma média de 1,4 viagens por mês. O primeiro pedido de informação foi feito ao governo do estado em fevereiro do ano passado, na gestão de Antônio Anastasia. Mas na planilha não havia qualquer menção das idas de Aécio ao Rio de Janeiro. Em nota, a assessoria do senador Anastasia afirmou que as viagens oficiais não foram contabilizadas porque não desprenderam custos com diárias ou hospedagens. A assessoria do senador Aécio Neves disse que as viagens realizadas pelo governador ocorreram com registros oficiais e em conformidade com as normas vigentes. Hoje, em Goiânia, questionado sobre as viagens oficiais ao Rio de Janeiro, Aécio respondeu. O senhor quer explicar sobre as viagens que o senhor teria feito ao Rio de Janeiro? Foram viagens muito adequadas. Procuradores federais e o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, criticaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de fatiar os inquéritos da Operação Lava Jato. Há 1 ano e meio, o Brasil acompanha atento o que acontece em Curitiba. Por aqui, passaram todos os 107 presos da Operação Lava Jato. Já na sede do Ministério Público Federal do Paraná, delatores começaram a revelar os desvios bilionários da Petrobras. Todos os detalhes tinham o destino final o gabinete do juiz Sérgio Moro, que já condenou 44 pessoas. Ontem, por 8-2, o Supremo Tribunal Federal resolveu desvincular a investigação sobre a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná. O entendimento foi que os supostos desvios de dinheiro do Ministério do Planejamento não têm relação com o esquema de corrupção na Petrobras. A decisão abre precedente para que a Lava Jato seja fatiada. Os processos deverão ser julgados nas cidades onde os crimes aconteceram. Na prática, o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da operação perdem força e o caso pode ser dividido em pedaços e espalhado pelo país. Hoje, em um evento em São Paulo, Moro comparou a Operação Lava Jato a Mãos Limpas, que combateu a máfia italiana e criticou a lentidão da justiça. Não adianta você levar a pena de corrupção para 30 anos, não adianta você criar novos crimes
se você vai ter o problema do processo sempre. Pelo menos 4 casos podem deixar de ser julgados por Moro, que é considerado linha dura. Um deles é o que investiga o recebimento de propina pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que pode passar para um juiz de São Paulo. A decisão não agradou o Ministério Público Federal. Não estamos investigando empresas e nem delações. Estamos investigando uma enorme organização criminosa que se espraiou por esses vários braços do serviço público. E foi comemorada pela defesa dos investigados. O mundo está em constante movimento. A gente vive, sonha com um futuro cada vez melhor. O que é fato hoje, amanhã entra para a história. Estamos aqui 24 horas. Para não deixar que a realidade passe despercebida. Para investigar, reconstruir. Para dividir experiências e descobertas fascinantes. Estamos prontos e preparados para trazer com toda a força e credibilidade o mundo até você. As suas noites na Record com muito jornalismo. Jornalismo verdade. Jornalismo com precisão. Jornalismo com qualidade. Jornalismo confiável. Um japonês de 105 anos quebrou um recorde mundial. Hideki Miyazaki superou sua própria marca e é a pessoa mais velha do planeta a completar os 100 metros rasos. No fim da prova, ele ainda reclamou que o tempo de 42 segundos foi muito alto. Seu Miyazaki também brincou com os fotógrafos e fez a pose do homem mais rápido do mundo, Usain Bolt. A FIFA vai liberar acesso aos e-mails do ex-secretário-geral Jerome Valk para o Ministério Público da Suíça. O comitê executivo se reuniu hoje na sede da entidade em Zurique para discutir reformas. O ex-jogador Zico criticou a regra da eleição para a presidência da FIFA. Ele afirmou que a entidade exige carta de apoio ao candidato de pelo menos 5 federações. Eu acho que qualquer esportista se sente vítima dessa regulamentação. A história das pessoas no futebol é que tem que contar. Histórias de casamentos que acabaram por causa do telefone celular e o perfil de um fotógrafo que só trabalha em lugares perigosos. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Você vai conhecer o homem que arrisca a vida para estar em lugares onde ninguém quer ficar. Imagens inéditas mostram o que ele faz para documentar guerras e tumultos em todo o mundo. Mitos e verdades da comida rápida. Massas congeladas e o polêmico macarrão instantâneo. Será que economizar tempo na cozinha faz bem à saúde? A história e o estilo do confeiteiro que virou o popstar. O Domingo Espetacular acompanha a chegada de Buddy Valastro ao Brasil. E entra nos bastidores do reality show que é sucesso internacional. Hello, Bakers. E você vai ver também. Responda depressa. Você compartilha com alguém a senha do seu celular? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar do que é meu. Na era da comunicação online, isso já provocou até a separação de casais. Você vai saber como manter a privacidade sem atrapalhar a vida a dois. O nosso encontro é neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! Veja a seguir, nos Estados Unidos, um homem paraplégico deu alguns passos com a ajuda de uma espécie de leitor da mente. E na série especial a 10 mil metros de altura e a 500 quilômetros por hora, o reabastecimento dos caças da Força Aérea Brasileira. A vida de homens e mulheres que protegem o país pilotando aeronaves como essas. Depois que a Volkswagen admitiu que fraudou o equipamento que mede a emissão de poluentes dos carros, a pergunta que fica é: será que a maior montadora do mundo pode quebrar? A Volkswagen enfrenta a pior crise da história.
A montadora assumiu ter instalado em 11 milhões de carros um equipamento que burla testes de emissão de poluentes. Desde então, as ações da empresa caíram mais de 30%. Hoje, a montadora já vale 20 bilhões de euros, a menos do que semana passada. Já se fala até em falência. É claro que isso só aconteceria no pior dos casos, mas não é impossível, declarou um consultor ao jornal The Telegraph. Segundo Mark Holman, os 6,5 bilhões de euros reservados pela empresa para lidar com o problema não vão ser suficientes. Em uma conta básica, só a multa da Agência Ambiental dos Estados Unidos pode chegar a 16 bilhões de euros. Isso sem contar os processos individuais. Mas há quem acredite na recuperação. O lucro vai cair, mas eles vão saber gerenciar isso, afirma o analista. De olho nos números, a Comissão Europeia recomendou hoje que todos os países do bloco investiguem se também foram vítimas da fraude. Além disso, propôs uma nova legislação para deixar os testes de emissão de poluentes mais eficazes. Nos Estados Unidos, um rapaz paraplégico deu os primeiros passos depois de 5 anos na cadeira de rodas. Um computador levou estímulos elétricos para as pernas do paciente. Há 5 anos, Adam Fritz não sabia o que era se movimentar com as próprias pernas. Um acidente de moto o deixou paralisado da cintura para baixo. Mas agora, aos 28 anos, ele se tornou a primeira pessoa com lesão na medula espinhal a voltar a andar sem a ajuda da robótica. O experimento foi conduzido por pesquisadores da Universidade da Califórnia. Através de uma espécie de touca, os pensamentos de Adam são lidos por um computador. Quando ele quer dar um passo, a máquina interpreta a ordem e envia um estímulo elétrico para os fios ligados aos músculos da perna. Foram 19 semanas até chegar ao resultado tão esperado pelos cientistas. É que Adam precisou se preparar física e mentalmente, fez fortalecimento muscular e treinou para reativar as áreas cerebrais responsáveis pelos movimentos. Os pesquisadores agora trabalham para reduzir o tamanho do equipamento, a ponto de implantá-lo na cabeça do paciente. Assim, Adam vai ganhar autonomia e as pernas poderão responder aos estímulos com mais rapidez. E a seguir, as cenas de abandono do zoológico do Rio de Janeiro. E na série especial, acompanhamos uma das manobras mais difíceis da aviação: o reabastecimento em voo dos caças da Força Aérea Brasileira. O Ministério Público Federal quer acabar com o abandono do zoológico do Rio de Janeiro, mais antigo do país. Os procuradores entraram na justiça para forçar a prefeitura a restaurar o parque. As grades enferrujadas são o sinal da decadência. Esta outra está solta. Há perigo para os visitantes e risco de fuga dos animais. Uma vistoria do IBAMA e do Ministério Público Federal constatou uma série de irregularidades no Zoológico do Rio, o mais antigo do país. Muitas espécies estão morrendo na área de 138 mil metros quadrados. A última reforma no zoo aconteceu há mais de 20 anos. Agora, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura. Os procuradores cobram a apresentação de um cronograma de obras para o Zoológico do Rio e pedem na Justiça uma multa diária de R$50 mil para o caso de descumprimento. É um processo que vai numa bola de neve, que se não for resolvido, a curto prazo, só vai levar ao fechamento do zoológico, infelizmente. Nossa reportagem procurou a Prefeitura do Rio, que se limitou a informar que não foi notificada sobre a ação. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos acompanhar uma das missões mais difíceis da aviação militar. Os caças da Força Aérea Brasileira são reabastecidos durante o voo a mais de 500 km por hora. Na base aérea soa o alarme. Decola às 14h30. Em menos de 3 minutos, 4 caças estão no ar. Pode ser um treinamento de rotina ou uma operação real, como a escolta ao avião da presidência.
só há uma coisa certa: qualquer decisão aqui será tomada a quase 2.000 quilômetros por hora. A matemática é constante dentro do cockpit do avião. São poucos segundos. Porque apesar de a aeronave levar só um piloto, a gente nunca voa sozinho. Estamos em Anápolis, Goiás. Nesse calor de 40 graus, só quem tem o sangue frio consegue pilotar essas máquinas de guerra. Então deixa eu te apresentar. Das turbinas ali atrás até o nariz da aeronave são quase 14 metros. Aqui, espaço para colocar um míssil infravermelho. Embaixo da asa, outros mísseis também podem ser colocados. Aqui na frente, um canhão com ainda mais potencial contra o inimigo. Com menos de 3 disparos é possível derrubar outra aeronave. Mas para chegar até um cockpit como esse, o piloto de caça não pode estar preparado apenas para quebrar a barreira do som. Ele precisa enfrentar situações extremas. Não é para qualquer um. O nome dele é Franklin, mas é provável que ninguém aqui saiba disso. Há 13 anos na aeronáutica, este gaúcho se transforma perto de um caça F-5. Aqui eu sou o Capitão Matei e hoje vou cumprir uma missão de defesa aérea. Cada missão é repassada em reuniões como essa. Tudo em inglês. O Coronel Rezende conheceu o fascínio e os perigos da profissão ainda na infância. Hoje, são 140 pilotos sob o comando do coronel. A partir do momento que a gente leva o avião ao seu limite, a gente aproxima mais do risco. Só que esse risco ele é controlado. Bom, eu não vou ter condição de acompanhar o Capitão Matei no voo de caça, até porque só tem lugar para o piloto. Mas eu vou ter a sensação de o que é subir esses 4 degraus e já subir direto, é isso? Passa uma sensação, mesmo aberto, de um aperto danado, posso lhe dizer. O espaço ele é mínimo. Bom, mas o aperto não deve ser problema para minha equipe. Vamos a bordo desse gigante de 4 motores. Uma aeronave enorme de 36 toneladas. Não é à toa que ela é conhecida como Hércules. Um avião cargueiro que nesse momento vai ter uma importância vital na operação que o Jornal da Record vai acompanhar. Ela será responsável pelo reabastecimento de outras aeronaves, mas sem que nenhuma delas precise pousar. O reabastecimento vai ser feito completamente no ar. E você vai ver como isso funciona conosco a partir de agora. Da cabine, os pilotos recebem a ordem. Seremos os primeiros a levantar voo. O Hércules é um veterano da aviação militar. Aeronaves como essa estão na ativa há 50 anos no Brasil. Com reformas e modernizações, a complexidade dos comandos só aumenta. Então, temos indicações de torque, RPM, temperatura, fluxo de combustível, pressões. Quer saber o que é pressão de verdade? Tente se imaginar na cabeça de um piloto de caça a instantes de decolar. Dentro do cockpit, uma de nossas câmeras vai registrar tudo. Em breve, os caças vão precisar do que o Hércules carrega bem ao lado da gente. A gente tem mais de 50 mil litros de combustível aí, a capacidade total da aeronave. Não existe simulação desse tipo de operação pra gente. A terra, lá embaixo, vai ficando pequena entre as nuvens. Dá pra sentir a tensão dos tripulantes. É muito diferente voar assim. Você pode notar, Alex, a quantidade de vento que entra na aeronave. Isso é um voo não pressurizado. Isso quer dizer que se a gente voar muito mais alto do que isso, o ar vai ficar escasso, o oxigênio vai ficar escasso. E sem oxigênio a gente corre o risco de desmaiar. Na base de Anápolis, os primeiros caças virão ao nosso encontro. A comunicação com a pista é toda por sinais. A torre é quem dá o ok. É com a cabeça que o capitão Matei avisa, dará toda a potência aos motores. Se de dentro o barulho não parece tão grande, veja a decolagem de fora.
a operação se repete mais 8 vezes. Enquanto isso, a bordo do Hércules, um dos observadores alerta: a bomba de combustível foi lançada. Os caças não estão longe. Um deles voa a 1.200 km por hora, prestes a superar a barreira do som. É quando o piloto de fato é testado. A força da gravidade aumenta, o corpo dele fica até 9 vezes mais pesado. Estamos voando há mais de meia hora. Da decolagem dos caças, não se passaram nem 3 minutos. E a tripulação do Hércules já consegue vê-los no horizonte. É uma das manobras mais difíceis da aviação militar. Note que o caça vem chegando bem próximo da mangueira de combustível. Mais próximo, um pouco mais. Acoplagem perfeita. Neste momento, a 500 km por hora, o caça é reabastecido em pleno voo. Nesse estágio, 500 litros de combustível são transferidos a cada minuto. É como abastecer os tanques de 8 carros populares em menos de 60 segundos. Pela janela, vemos que outros 5 caças esperam a chance de fazer o mesmo. Daqui, nós vamos voltar para a terra firme. Mais leve, o Hércules pousa em segurança. Na cabine, entretanto, descubro o que experiência e treinamento são capazes de fazer. Não faz muito tempo que o nosso comandante enfrentou uma emergência. Fogo num dos motores, em pleno voo. Esse fogo ele pode se alastrar, né, para um outro motor, para a asa. Lembrando que o motor fica muito próximo da asa, e na asa nós temos os tanques de combustível. Agora, pergunte para ele como foi voar no dia seguinte. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Frieza para decidir, conhecimento para evitar o pior. Em tempos de paz ou de guerra, estar preparado é fundamental. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Se você quiser rever na íntegra essa edição, acesse o R7 Play. Fique agora com a Fazenda. Obrigada pela sua companhia. A gente te espera amanhã. Até Boa lá. noite e até amanhã.